Olá pessoal, bem-vindo ao Healthcare Hustlers USA, a minha comunidade no School e no YouTube falando justamente informações de como você obter a sua licença profissional como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Eu quero fornecer todas as opções para vocês, desde a parte da imigração, mesmo eu não sendo advogado e não prestando serviços migratórios advocatícios, quanto a parte de informação profissional, como você obter a sua convalidação de diploma e trabalhar de maneira legal nos Estados Unidos. Esse primeiro curso se chama Processo Profissional, como convalidar o seu diploma para os Estados Unidos. E no módulo 1, que estamos começando agora, eu quero que vocês compreendam quais são as suas opções. Baseado na sua situação atual, qual é o serviço de convalidação de diploma que faz mais sentido para você. E eu quero que vocês saibam escolher para que vocês não percam tempo e dinheiro no processo, coisas que eu fiz muito. Ok, mas o que é esse curso? Esse curso foi desenvolvido para orientar fisioterapeutas formados no exterior no processo de acreditação e licenciamento nos Estados Unidos. Eu quero que vocês compreendam as opções de revisão do FCCPT, que é o Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy, e qual serviço escolher. Esse curso é focado somente no processo de convalidação profissional, ou seja, a equivalência da sua educação como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Quais são os objetivos desse curso? Eu quero que vocês compreendam quais são os requisitos de acreditação e licenciamento nos Estados Unidos como fisioterapeuta. Eu quero que vocês saibam como completar a avaliação de credenciais com a Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy, o FCCPT. Eu quero que vocês saibam registrar-se e preparar-se para o Exame Nacional de Fisioterapia, o NPTE, e como solicitar a sua licença estadual e começar a sua carreira profissional como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Ok, mas quem sou eu? Meu nome é Raoni Portela, eu sou fisioterapeuta formado no Brasil desde 2011. Eu sou formado em uma universidade particular lá no interiorzinho da Bahia. Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado. Eu fiz diversos cursos de aperfeiçoamento, complementares, mas esses cursos não são reconhecidos aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eu sou um cara normal, sem nada especial na minha formação acadêmica, e mesmo assim eu consegui trabalhar legalmente como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Desde 2020, na verdade foi 7 de setembro de 2020, a independência do Brasil, e marcou a minha independência como fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos também. E então, se eu conseguir, não tem motivo algum para você não conseguir. Só deixando bem claro, eu não sou advogado e não ofereço serviços ou recomendações legais. Tudo que eu falo aqui somente é um relato da minha experiência e aprendizado nesses quase 10 anos de processo e vivência nos Estados Unidos e vendo não só eu, como dezenas de outras pessoas cometendo erros ao longo desse processo. Certo, mas qual agência de acreditação eu devo escolher? Não existe só o FCCPT, é a agência que eu recomendo. Eu vou lhe falar exatamente por que eu recomendo ela. Mas eu conheço 4 agências diferentes que fazem o processo de acreditação equivalência do diploma. Entre eles, o Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy, o FCCPT, o International Education Research Foundation, o IERF, o International Consultants of Delaware, o ICD, e o World Education Services, o WES ou WES, como muitas pessoas falam. Por que eu recomendo o Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy, o FCCPT, para você realizar o processo? O Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy, ele é aceito pela maioria dos estados. Ele faz 3 tipos de serviços diferentes. O Type 1 Review for Licensure, o Type 1 Review for Immigration e o Educational Credential Review. Além disso, ele é uma das poucas agências que emite o Healthcare Work Certificate, um documento necessário para a imigração, caso o tipo de visto que você selecione seja necessário esse Healthcare Work Certificate. Certo, mas por que essas avaliações da minha educação são necessárias? As avaliações elas garantem que os fisioterapeutas formados no exterior atendam aos padrões de entrada nos Estados Unidos. E para lembrar que o padrão de entrada atual nos Estados Unidos, o entry level, é o Doctor in Physical Therapy.
Esse Doctor in Physical Therapy não quer dizer que é um doutorado clássico, um PhD no formato de modelo europeu, que é o que o Brasil segue também. Ele é um curso que relativamente só existe nos Estados Unidos. Então, se você não se formou numa universidade americana como fisioterapeuta, você provavelmente não tem um Doctor em Physical Therapy. Mas isso não é um limitante para a sua convalidação do diploma. Eu, por exemplo, ainda não tenho um Doctor em Physical Therapy. Eu ainda estou no processo de fazer um curso para me obter esse título aqui. Mas a minha educação é equivalente ao Doctor em Physical Therapy. Toda a minha educação no Brasil, com os cursos suplementares que eu fiz, me garantem esse nível equivalente. Eu não posso usar o título, as siglas DPT, Doctor in Physical Therapy, depois do meu nome. Eu uso a sigla PT, Physical Therapist. Mas isso não quer dizer que eu não posso obter uma licença para trabalhar e não posso e tenho menos o nível educacional do que os americanos. Então, é só uma questão de classificação e tipo de curso. Certo. Essas agências avaliam a educação, as horas clínicas e a proficiência em língua inglesa. Esse documento é necessário para o licenciamento estadual, a elegibilidade para o Exame Nacional de Fisioterapia, o NPTE, e para o cadastro em universidades para possíveis cursos suplementares no seu processo de convalidação do diploma. É impossível saber se você vai ser necessário fazer algum tipo de curso suplementar na sua educação, a não ser que você conheça alguém da sua universidade no mesmo período de tempo que você estudou lá que já fez o processo. Isso porque cada universidade tem um tipo de ementa e forma de descrição do curso diferente. E a forma que isso é avaliado pelas agências de acreditação vai determinar se existe alguma deficiência ou não no seu currículo. Então, se você conhece alguém da sua universidade que já fez o processo de convalidação, você tem uma vantagem. Você pode perguntar a essa pessoa e saber exatamente se você vai precisar ou não fazer um curso complementar. A maioria das pessoas precisa fazer uma média de 4, 5 cursos de convalidação. Eu dei muito azar, eu precisei fazer 14. Não sei exatamente se é da forma que estava descrito as disciplinas no meu curso, ou se foi no período que eu fiz a convalidação, o método de avaliação é diferente, não sei exatamente. Mas a grande realidade é que isso aconteceu. Mas em média, hoje em dia, principalmente, não as pessoas têm feito muito menos cursos do que eu precisei fazer. E até eu conheci uma menina do Rio Grande do Norte que não precisou fazer nenhuma disciplina. Toda a educação da universidade dela, basicamente, era descrita da forma que é nas universidades americanas. Então, uma grande vantagem. Foi economia de muito dinheiro e muito tempo para essa pessoa. Sim, e essas agências avaliadoras, elas fornecem o principal documento detalhando o seu nível educacional. É um report, um relatório dizendo o seu nível educacional. Certo, mas qual serviço escolher? Isso é um pouco complicado. Você tem que saber algumas coisas. Primeiro, qual a sua realidade? Você precisa de um visto de trabalho? Você já tem um green card, outro tipo de visto ou cidadania americana? Qual o tipo de visto migratório que você está pleiteando, que você pensa em pleitear? Você vai fazer o processo no Brasil ou tem uma forma legal de fazer o processo daqui dos Estados Unidos? Tudo isso tem que ser considerado na hora de você escolher o seu tipo de serviço que você vai comprar nessas agências de acreditação do diploma. É um misto, você tem que saber qual é o seu processo profissional, que é o que estamos começando a discutir agora, e qual é a sua estratégia migratória, que é algo que nós vamos conversar num momento futuro, em outro curso. Mas esses dois têm que estar atrelados. Nesse momento, vamos só falar do processo de convalidação e eu quero dizer algumas opções e quais serviços disponíveis para, baseado nisso, você no futuro você possa saber qual é a sua melhor escolha. Certo. Basicamente, 3 tipos de serviços que o FCPT fornece. O Type 1 Review for Immigration, o Type 1 Review for Licensure Only e o Educational Credential Review.
O que é o Type 1 e o que é o ECR, o Educational Credential Review? O Educational Credential Review basicamente é uma revisão das suas credenciais educacionais, uma equivalência, uma comparação da sua educação brasileira. O Type 1 nada mais é do que o ECR combinado com outros tipos de documento para outros propósitos. Por exemplo, o Type 1 for Immigration. Ele é um serviço mais abrangente que tem o Educational Credential Review, tem um certificado de English Proficiency, de proficiência em inglês, que geralmente é o TOEFL, que uma prova de inglês que você precisa fazer, e o Healthcare Work Certificate, um documento que é feito para ser enviado à imigração. O EB2 clássico, um visto de trabalho clássico, pode ser desde o EB2 ou o EB2 Schedule A, que é uma modalidade especial para enfermeiros e fisioterapeutas, eles exigem o Type 1 Review. Então, mesmo que você escolha se licenciar em um estado que não exija necessariamente o Type 1 Review para você obter a sua primeira licença, se você necessita de um visto, a sua estratégia migratória é através de um visto que requer o Healthcare Work Certificate, você vai precisar fazer o Type 1 Review. Existem situações, por exemplo, que você já tem um tipo de visto, por exemplo, você já é um cidadão americano por diversos motivos. Você nasceu aqui, foi morar no Brasil, depois foi criado no Brasil, ou você casou com um americano, americana, e por isso você já tem um green card ou já é cidadão. Mas você mora num estado que exige o Type 1 Review. Você vai ter que realizar o Type 1 Review for licensure only. Você não precisa esse com o Healthcare Work Certificate, mas ele vai ser o Educational Credential Review e um English Proficiency associado a ele, uma nota do TOEFL. Alguns estados exigem isso. O Educational Credential Review, por exemplo, quando as pessoas vão escolher estados para trabalhar que só exigem o ECR e optam por vistos migratórios, por exemplo, o EB2 National Interest Waiver, o NW, você não necessariamente precisa de um Type 1 Review. Você pode ter somente o Educational Credential Review, que é um serviço mais básico que consiste na avaliação da educação no país que você estudou fisioterapia. Novamente, você tem que saber qual é a sua característica, qual é a sua estratégia migratória associada ao profissional para saber qual você seleciona. Pior cenário possível, pior não, o mais comum são as pessoas que precisam de um visto migratório, que pode ser o EB2 Schedule A ou o EB2 NW, mas não sabem qual é o estado que vão. Opte pelo Type 1 Review for Immigration. É a opção mais abrangente que você, optando por esse, você comprando esse serviço, você não vai ter problema. Ele pode ser utilizado para qualquer outro estado. Ok, quem deve escolher esse Type 1 Review? Assim como eu já falei agora, candidatos que planejam atuar como fisioterapeutas licenciados nos Estados Unidos, fisioterapeutas do Brasil e de outros países buscando a sua primeira licença aqui, aqueles que pretendem fazer o NPTE, o Exame Nacional de Fisioterapia, e obter licenciamento estadual completo, e se você precisa de um visto de trabalho. Esses são uma das questões, pontos clássicos para quem deve escolher o Type 1 Review. Quem deve escolher o Educational Credential Review? Fisioterapeutas que não necessariamente planejam atuar clinicamente nos Estados Unidos. Candidatos que buscam funções em pesquisa, academia, cargos administrativos. Você ainda pode ter a elegibilidade para o NPTE em alguns estados, mas isso não quer dizer que você não pode trabalhar e atuar clinicamente como fisioterapeuta. Eu, inicialmente, obtive o Educational Credential Review. Comecei a atuar em alguns estados, mas no momento que eu precisei modificar o visto para um visto que necessitava do Healthcare Work Certificate, depois que eu tinha o SR, eu comprei novamente o serviço do Type 1. Dessa forma, eu modifiquei o tipo de serviço, paguei extra por isso, perdi mais tempo com isso, mas é possível. Então não se preocupe inicialmente que não é uma escolha definitiva. Você pode comprar um outro serviço depois ou utilizar o que você já fez para modificar o serviço. E se eu mudar de ideia no meio do processo? No meu caso, eu não mudei de ideia. Eu aprendi coisas que eu não sabia e fui obrigado a modificar.
Assim que você tiver o Educational Credential Review, o ECR, é possível fazer o upgrade para o Type 1, fornecendo os documentos extras e suprindo todas as exigências dele. Claro, assim como eu falei, custo adicional, tempo adicional. Por isso, escolha bem para economizar tempo e dinheiro no seu processo. Certo, algumas perguntas para vocês refletirem nesse momento. Eu planejo atuar como fisioterapeuta nos Estados Unidos? Ou você tem interesse em ser dono de clínica e trabalhar mais na parte de administração, não clinicamente necessariamente? Você planeja ser um professor universitário e tem uma oferta de emprego numa universidade? Você planeja continuar ou trabalhar na área de pesquisa na indústria ou em algum serviço de pesquisa diverso? Meu objetivo é clínico ou não clínico, basicamente? E qual é o meu plano a longo prazo? Eu vou buscar um licenciamento? Necessito alguma forma para a imigração? Tudo isso são algo que você tem que considerar na escolha do serviço. Certo. Ações práticas que vocês podem tomar nesse primeiro momento. Primeiro, visite o site do FCCPT, www.fccpt.org, para explorar ambos os tipos de revisão. Passo 2. Reflita os seus objetivos de carreira e a necessidade de documentos. E passo 3. Entre em contato com o FCCPT ou um mentor para confirmar a melhor opção da revisão para a sua situação. Ou, se você quiser mais ajuda, entre na nossa comunidade no School, school.com/HHUSA. Lá você vai ter pessoas que estão no processo de acreditação do diploma, realizando o NPTE, estão se preparando para começar o trabalho. Então, é um grupo para pessoas que estão dispostas a se ajudar, ok? Certo. Qual o próximo passo? O que a gente vai falar depois no módulo 2? Prosseguindo para o módulo 2, vamos falar basicamente da coleta dos documentos necessários na acreditação do seu diploma. Então, prepare-se para reunir e organizar os seus registros acadêmicos e profissionais. Tudo, desde os cursos básicos que você fez na graduação, a todas as especializações, as informações das suas graduação, especialização, se você tem mestrado, se você tem doutorado, todos os documentos vão ser necessários. Mas isso nós vamos falar só no módulo 2. Por enquanto eu só quero agradecer a todos vocês, espero que isso tenha sido instrutivo e se tiver qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário, entre em contato comigo. Estou aqui para ajudá-los. Muito obrigado, tenha um ótimo dia.